Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou Priscila Rice, falando diretamente do Live Oak Recording Studio, em Berkeley, Califórnia. E estou ao telefone hoje com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan. Como você está e onde você está? Oi, é ótimo estar de volta ao podcast do BNI, Priscila. Obrigado por perguntar. Esta semana estou em Charlotte, na sede da equipe de suporte global do BNI, em Charlotte, Carolina do Norte. Ontem encontrei com alguém que acabou de participar do meu podcast, a Heidi, a editora do próximo livro, e o Graham. Eu, ela e o Graham estamos trabalhando em um livro chamado Garage to Global. Então nos reunimos ontem, e hoje tenho várias reuniões aqui no BNI. Eu adoro circular e conversar com os funcionários e ter a chance de falar com outros membros do conselho do BNI. Ótimo. Então, explique o que vamos fazer hoje. Bem, eu participei de uma entrevista recentemente em que o apresentador fez várias perguntas que eu achei realmente valiosas, e eu quis compartilhar isso com todos os membros. Temos tantas pessoas que ouvem o podcast do BNI. Isso ainda me surpreende. Eu viajo pelo mundo e as pessoas vêm até mim e dizem: eu reconheço a sua voz. Oi. Ou o meu favorito: oi, Ivan. Como você está e onde você está? Isso acontece o tempo todo. E então eu pensei que seria ótimo fazer isso em formato de podcast, exatamente como o entrevistador fez. Ou seja, eu vou pedir que você, por favor, faça as perguntas e eu vou responder refletindo sobre a jornada do BNI ao longo desses 40 anos. A organização tem agora 40 anos. Eu comecei o BNI quando tinha 28 anos. Você pode fazer as contas. Agora eu tenho 68 na data desta gravação e ainda amo o que faço, Priscila. Eu ainda absolutamente amo o que faço porque é com momentos como este que eu posso contribuir para os membros do BNI e falar sobre o que eu fiz certo e o que eu fiz errado e o que eles podem fazer certo para aprender com meus erros e terem sucesso. Então, com isso, você tem as perguntas. Pode começar. Ok, perfeito. Então, esta primeira parte será sobre reflexões na jornada do BNI. Nossa primeira pergunta é: o que te inspirou a fundar o BNI há 40 anos? Eu já falei sobre a história da origem do BNI em alguns episódios anteriores e convido todos a ouvirem. Mas vou tentar dar uma perspectiva diferente. Um dos episódios, que eu não lembro o número agora, é o do Momento Brody. Acho que é um ótimo episódio porque fala sobre quando percebi que o BNI se tornaria algo realmente grande. Mas, de forma geral, o BNI é um exemplo perfeito de como a necessidade é a mãe da invenção. Eu precisava de referências. Como já falei em outros episódios, eu realmente precisava de referências. Antes de montar um grupo, participei de vários eventos de networking e percebi que eles eram ou muito mercenários, muito transacionais, onde todos queriam me vender algo, ou totalmente sociais, sem negócios acontecendo. Nos eventos mercenários, eu sentia que precisava tomar um banho depois, porque parecia que eu tinha sido lambuzado. E os encontros sociais eram só happy hour com petiscos, e eu tinha vinhos melhores em casa do que os que estavam servindo ali. Então, não gostei de nenhum dos dois. Queria algo focado em negócios, mas que não fosse mercenário, algo relacional, mas que não fosse só social. E assim nasceu o primeiro grupo BNI. E eu gostaria de dizer que naquela época eu já tinha a visão de criar uma organização internacional, mas não. Eu só precisava de referências porque havia perdido um grande cliente. Inclusive, o Momento Brody, que acabei de verificar aqui, é o episódio número 753. Se você tiver a chance e ainda não ouviu o episódio 753, ouça. Foi nesse momento que percebi que havia criado algo muito maior do que imaginava. E foi aí que comecei a planejar o crescimento da organização. Então, sim, a necessidade foi o que me levou a criar uma organização que fosse relacional e orientada para negócios. Pegou tão bem que começamos a abrir um grupo atrás do outro, até que tive meu momento Brody e decidi mergulhar de vez. Novamente, esse episódio é o número 753. Uhum.
Ok, ótimo. Então aqui vai outra pergunta. Você pode compartilhar um ou dois momentos decisivos que moldaram o BNI para o que ele é hoje? Alguns marcos foram bem importantes. Um deles foi quando percebi que educação é como um balde com vazamento. Quando eu ensinava algo, parte da informação se perdia, e quando essa pessoa ensinava outra, mais ainda se perdia. Então percebi, ainda no primeiro ano do BNI, que precisava criar manuais. Assim, pelo menos, todos estariam cantando a mesma música, jogando o mesmo jogo. E se alguém saísse do rumo, seria porque não estava seguindo o manual. Outro marco foi a criação do nosso conselho consultivo. Se você é membro do BNI, talvez tenha o livro Giver's Gain, a história do BNI. Mas você também pode baixar o PDF no BNI Business Builder, um site gratuito para membros do BNI. Lá eu conto toda a história de como criei o Conselho Consultivo em 1986. Hoje ele é o Conselho Internacional e foi essencial, principalmente nos primeiros anos. Em 1990 tivemos outro marco, nossa primeira conferência. Priscila, você adivinha quantas pessoas participaram? Vamos ver. 60? 12. Quantas? 12. Era eu, minha falecida esposa e mais 10 diretores. Talvez 12,5, se contarmos um dos meus filhos que ia e vinha. Era bem mais informal. Mas a ideia de conferências se tornou um divisor de águas. Hoje temos conferências no mundo todo e uma convenção global com milhares de participantes. Se você puder participar de uma convenção internacional do BNI, vá. Vai te surpreender. É como ir a um evento da ONU, onde todos os países se amam. É incrível ouvir os diferentes idiomas, sotaques, apresentações e todos os tradutores presentes, embora a tecnologia de tradução esteja cada vez melhor. BNI Connect também foi um grande marco. Falo mais sobre isso no episódio 835. Antes do BNI Connect, até 2011, fazíamos tudo por papel, mesmo sendo uma organização global. A partir dali, tudo mudou. Com mais de 75 países e centenas de milhares de membros, foi um divisor de águas. E claro, como esquecer da pandemia, em 2019 falei sobre o futuro do networking online. Muita gente achou que eu estava ficando velho e meio maluco, mas um ano depois, tudo virou online. Migramos todos os grupos do mundo para o online em poucos meses. Uau! Muito bom! Aqui vai mais uma. O que mais te orgulha ao olhar para o crescimento do BNI nesses 40 anos? Estamos ficando sem tempo, então vou tentar ser breve. Eu me sinto verdadeiramente honrado com o que o BNI se tornou. Me impressiona o crescimento, a quantidade de membros, o impacto. Mas o que mais me surpreende e me enche de orgulho é que no ano passado, estamos gravando em 2025, em 2024, o BNI gerou mais de 25 bilhões de dólares em negócios fechados. Isso é impressionante, eu nunca teria imaginado isso. No episódio 872, falo sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Segundo o FMI, o PIB é o total de negócios de um país. E de acordo com estimativas da ONU, 100 países do mundo tiveram um PIB menor do que os negócios fechados pelos membros do BNI em 2024. Isso tudo em um ano? Em um ano! Nossa! Em um único ano, o BNI gerou mais de 25 bilhões e o obrigado por negócio fechado mostra o quanto os membros geraram entre si. Precisamos comemorar isso, porque representa sucesso para milhares de empresários ao redor do mundo. Acho que isso é o que mais me orgulha. E estamos sem tempo. Vamos continuar na parte 2, Priscila. Obrigado. Sim, com certeza. Eu só queria deixar isso registrado. Obrigada, Ivan. Foi ótimo. Este podcast é patrocinado por www.meisnerprograms.com. Esses programas em áudio vão te dar ferramentas e inspiração para melhorar sua experiência no BNI. Acesse www.meisnerprograms.com e use o código promocional IVAN 50 para 50% de desconto em todos os materiais. Esse código é válido por tempo limitado. Todos os lucros são destinados à Fundação BNI.
Muito obrigada por ouvir. Eu sou Priscila Rice e esperamos você na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.